O milagre que mudou a vida de Filipe, quando a fé venceu o impossível. Filipe tinha apenas 9 anos quando os médicos disseram que ele nunca mais teria uma vida normal. Tudo começou com uma simples ida ao supermercado. Sua mãe, Dona Maria, comprou um suco de uva para ele tomar no caminho de volta para casa. Minutos depois, Filipe começou a coçar os braços, o rosto inchou, e seus lábios ficaram roxos. Dona Maria, desesperada, correu com ele para o hospital mais próximo. O diagnóstico foi claro: anafilaxia grave causada por corantes artificiais. Os médicos explicaram que qualquer alimento com aditivos químicos poderia matá-lo em questão de minutos. A vida de Filipe virou um pesadelo. Ele não podia mais comer doces, refrigerantes, molhos, nem mesmo alguns medicamentos. Sua mãe vivia com medo, lendo cada rótulo com lupa, e mesmo assim, os sustos continuavam. Uma vez, ele teve uma reação tão forte que precisou de 3 injeções de adrenalina para sobreviver. A família já havia gastado todas as economias em médicos, exames e remédios caríssimos. O pai de Filipe, seu João, um pedreiro honesto, trabalhava até tarde para pagar as contas, mas a situação estava insustentável. Dona Maria chorava todas as noites, pedindo a Deus uma solução. Até que um dia, sua vizinha, Dona Rosa, uma irmã fiel da Igreja Universal do Reino de Deus, a convidou para uma reunião. Maria, minha filha, você já tentou levar o Filipe para a Universal? Lá, Deus opera milagres todos os dias. Eu já vi gente sarar de coisa pior do que essa. Os pastores oram com unção, têm a corrente de oração, a fogueira santa. Deus pode curar seu menino. Disse Dona Rosa, com os olhos brilhando de fé. Dona Maria, sem mais esperanças, aceitou o convite. No domingo seguinte, ela e Filipe entraram pela primeira vez na Igreja Universal. O templo estava cheio, o louvor era vibrante, e o pastor, com uma voz poderosa, falava sobre a fé que move montanhas. Filipe, mesmo assustado, sentiu algo diferente naquele lugar. Quando o pastor chamou os enfermos para o altar, Dona Maria levantou a mão do filho, tremendo. Pastor, meu filho tem alergia a corantes. Qualquer coisa que ele come pode matá-lo. Os médicos disseram que não tem cura, ela mal conseguia falar, tão emocionada. O pastor olhou para Filipe com compaixão, colocou a mão em sua cabeça e começou a orar com autoridade. Em nome de Jesus, eu quebro essa maldição sobre a vida desse menino. Todo espírito de doença, sai agora. O sangue de Jesus purifica o corpo de Filipe. Ele está livre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Filipe sentiu um calor estranho percorrer seu corpo. Dona Maria chorava, abraçada nele. O pastor então pegou o óleo sagrado e ungiu a testa do menino. Deus está te curando, Filipe. Você vai testemunhar esse milagre. Naquela noite, o pastor anunciou uma campanha de fé, a Batalha dos Impossíveis. Quem quisesse ver o milagre deveria participar das vigílias de oração, trazer sua oferta de fé e crer no impossível. Dona Maria, mesmo com pouco dinheiro, separou o dízimo e uma oferta especial, confiante de que Deus honraria sua fé. Nos dias seguintes, Filipe e sua mãe não faltaram a nenhuma reunião. Participaram da corrente de oração, onde dezenas de pessoas se uniam em clamor por milagres. Nas vigílias, o pastor falava sobre a importância de persistir na fé, mesmo quando tudo parece perdido. Uma noite, durante a fogueira santa, Filipe sentiu novamente aquele calor no peito e ouviu uma voz interior dizendo: Você está curado. No domingo seguinte, o pastor desafiou os fiéis. Quem aqui está crendo em um milagre? Deus vai fazer hoje. Mas você tem que dar um passo de fé. Filipe, com os olhos cheios de lágrimas, sussurrou para a mãe. Mãe, eu quero provar. Eu sei que Deus me curou. Dona Maria, com medo, mas cheia de fé, comprou um suco de uva no barzinho da igreja. Tremendo, ela entregou para Filipe. Todos os olhos do templo se voltaram para eles. Filipe bebeu um gole, 2, 3. Nada aconteceu. Ele sorriu, levantou os braços e gritou: Eu estou curado. Jesus me curou. O templo explodiu em glórias a Deus. O pastor correu para o altar, abraçou Filipe e disse: Esse é o poder de Deus. Quando a gente crê, não tem doença que resista. Nos meses seguintes, Filipe voltou a ter uma vida normal.
Comia de tudo, brincava sem medo, e sua família, que antes vivia no desespero, agora testemunhava do poder de Deus em todas as reuniões. Seu João, que antes trabalhava até tarde, agora frequentava a igreja e até se tornou um obreiro, ajudando outros que chegavam com suas lutas. A lição que Filipe e sua família aprenderam foi que Deus não desiste de ninguém. Mesmo quando os médicos disseram que não havia solução, quando o dinheiro acabou, quando o medo queria dominar, a fé na Igreja Universal mudou tudo. Eles entenderam que a prosperidade não é só dinheiro, é saúde, é paz, é ver o milagre acontecer. Que o dízimo e as ofertas não são gasto, são investimento no reino de Deus, e ele sempre multiplica. Que as orações de libertação, a unção do Espírito Santo e a corrente de oração têm poder para quebrar qualquer maldição. Hoje, Filipe é um jovem cheio de sonhos. Sempre que pode, ele sobe ao altar para dar seu testemunho, lembrando a todos que onde o homem diz é impossível, Deus diz eu sou o Deus do impossível. E que na Igreja Universal, milagres não são lendas, são realidades que acontecem todos os dias para quem crê. A vida de Filipe e sua família nunca mais foi a mesma depois daquele milagre. O que era para ser uma sentença de dor se tornou um marco de vitória. A mãe dele, que antes chorava escondido no quarto, agora sorria ao ver o filho correndo, brincando, vivendo sem limitações. O pai, que quase perdeu a fé ao ouvir os médicos dizerem que não havia esperança, hoje é um dos mais firmes na igreja, sempre pronto a ajudar quem chega com o coração partido. Mas o milagre não parou por aí. A família de Filipe aprendeu que, quando Deus abre uma porta, ele não fecha só uma, mas muitas. Pouco tempo depois da cura, o pai, que trabalhava como servente de pedreiro, recebeu uma proposta inesperada. Um irmão da igreja, dono de uma pequena construtora, o chamou para ser encarregado de uma obra. Deus me deu essa oportunidade porque viu sua fidelidade, disse o irmão. E assim, com muito suor e bênção, a vida financeira deles começou a mudar. A mãe, que sempre teve jeito com as mãos, passou a fazer doces para vender na igreja. No começo, eram apenas alguns brigadeiros e bolos simples, mas com o tempo, as encomendas foram aumentando. Hoje, ela tem uma pequena cozinha em casa e até contrata outras irmãs da igreja para ajudar nos pedidos. Tudo isso é fruto do dízimo e da obediência, ela costuma dizer, com os olhos brilhando de gratidão. Filipe, que antes era visto como um menino frágil, hoje é um exemplo de força. Ele não só recuperou a saúde como se tornou um líder na mocidade. Sempre que há um jovem desanimado, ele está lá para falar, eu já estive no lugar de você. Já ouvi que não tinha jeito. Mas Deus mudou minha história, e Ele pode mudar a sua também. Muitos já se levantaram por causa das palavras dele, porque não há testemunho mais poderoso do que aquele que sai de uma vida transformada. A família inteira se batizou nas águas, e o Espírito Santo tem operado de forma tão forte na vida deles que até os vizinhos notaram a diferença. Antes, a casa era marcada por brigas e desânimo. Hoje, é um lugar de paz, onde sempre tem um café quente para quem precisa de uma palavra de ânimo. A gente não esconde a luz debaixo da cama, diz o pai. Se Deus fez por nós, temos que mostrar para outros que Ele pode fazer também. E os milagres continuam. Recentemente, a irmã mais nova de Filipe, que tinha problemas respiratórios desde pequena, foi curada depois de uma corrente de oração na igreja. Os médicos não conseguiam explicar como os exames, que antes mostravam inflamação, de repente estavam normais. É coisa de Deus, disse a mãe, segurando o laudo com lágrimas nos olhos. Só Ele para fazer o que o homem diz que é impossível. Hoje, essa família não só frequenta a Igreja Universal, eles são a Igreja Universal. Participam dos cultos, das campanhas, das vigílias. Sabem que cada sacrifício, cada oração, cada dízimo dado com fé é uma semente que Deus multiplica. E o mais lindo é ver como, a cada dia, mais pessoas são tocadas por meio do testemunho deles. Porque milagre não é só a cura do corpo, é a transformação da alma. É ver uma família que estava desunida agora servindo a Deus juntos. É ver um jovem que deveria estar em uma cama de hospital hoje pregando a palavra com autoridade. É ver que, quando a gente entrega tudo nas mãos de Deus, Ele não só restaura, como nos dá muito mais do que a gente sonhou. E assim, a história de Filipe e sua família se tornou mais uma prova de que, na Igreja Universal, não existe caso perdido. Existe sim um Deus que ouve, que age e que transforma vidas. Basta crer.
E foi justamente essa fé inabalável que levou a família de Filipe a viver um novo capítulo de milagres. Depois de verem o filho levantado das garras da morte, eles entenderam que Deus não os tinha salvado apenas para que sobrevivessem, mas para que se tornassem instrumentos de bênção. E foi assim que, certo domingo, durante um culto de libertação, uma mulher chamada Marisa chegou à igreja arrasada. Ela carregava no rosto as marcas de uma vida de sofrimento. Os olhos inchados de tanto chorar, as mãos trêmulas, o corpo curvado como se carregasse um peso invisível. Havia anos lutava contra uma depressão profunda que a impedia até de sair de casa. Os médicos diziam que era um caso sem solução, que ela teria que conviver com aqueles remédios e aquela escuridão pelo resto da vida. Mas naquele dia, algo dentro dela gritou: vá até a Igreja Universal. Lá tem gente que foi curada. Marisa não conhecia ninguém ali, não sabia como funcionava, mas quando entrou, sentiu um calor no peito que não era daquele lugar. Era como se uma mão invisível a puxasse para frente. Ela se ajoelhou no altar, e foi então que Filipe, aquele mesmo jovem que tinha sido levantado da morte, se aproximou. Com uma voz firme, mas cheia de compaixão, ele começou a orar por ela. Não eram palavras bonitas ou ensaiadas, eram clamores de quem já tinha experimentado o poder de Deus na própria pele. Senhor, o Senhor que me tirou do vale da sombra da morte, que restaurou a minha família, que me deu uma nova chance, hoje eu peço, libera esta irmã. Quebra estas correntes, Jesus. Ela não pertence às trevas, ela é filha da luz. E então, algo sobrenatural aconteceu. Marisa sentiu como se uma corrente se rompesse dentro dela. Primeiro veio um arrepio, depois um calor que subiu das plantas dos pés até a cabeça. E de repente, como se uma cortina fosse arrancada, ela enxergou tudo com clareza. As lágrimas que antes eram de dor, agora eram de alívio. Ela começou a rir, a pular, a abraçar as pessoas ao redor como se tivesse acordado de um pesadelo que durou anos. Eu tô livre. Eu sinto que tô livre. Ela gritava, enquanto as irmãs da igreja choravam junto, agradecendo a Deus. No dia seguinte, Marisa voltou. Dessa vez, não com o rosto abaixado, mas com a cabeça erguida. Ela trouxe o marido, que há anos não pisava numa igreja, e os 2 filhos, que nunca tinham ouvido falar de Jesus. E ali, naquela mesma igreja, a família inteira se ajoelhou e entregou a vida a Cristo. Hoje, Marisa não só está curada da depressão como se tornou uma obreira ativa. Ela lidera um grupo de oração para mulheres que passam pelo mesmo que ela passou, e seu testemunho já levou dezenas de pessoas aos pés de Jesus. Seu marido, que era viciado em álcool, foi libertado e hoje é diácono. Os filhos servem no louvor e na mocidade. Uma família que estava condenada pelo mundo foi restaurada pelo poder de Deus. E assim, como um efeito dominó, os milagres continuam. Porque quando uma vida é transformada na Igreja Universal, ela vira uma semente que frutifica em outras. Filipe, que foi curado, levou Marisa, que levou sua família, que levou os vizinhos, que levaram os amigos. E cada um desses testemunhos se torna uma prova viva de que Deus não mudou. Ele ainda faz o impossível acontecer. E o mais lindo é que essa história não é exceção. Todos os dias, em cada templo da CCB espalhado pelo Brasil e pelo mundo, vidas são mudadas. Pessoas que chegam arrastando problemas que pareciam sem solução saem de lá com um sorriso no rosto e uma esperança renovada. Porque na Igreja Universal, não importa quão grande seja a batalha, a vitória já está garantida. Basta ter fé, persistir e entregar tudo nas mãos dele. Porque Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. E quando uma pessoa decide confiar nele de verdade, os milagres não são só possíveis, eles são certos. Na pequena cidade de Itabuna, na Bahia, vivia um homem chamado João. Ele era conhecido por todos como um trabalhador incansável, sempre disposto a ajudar os outros, mas carrega um peso que ninguém via. Há anos, João lutava contra uma doença degenerativa que pouco a pouco lhe tirava os movimentos. Os médicos haviam dito que não havia mais o que fazer, que era só uma questão de tempo até que ele ficasse completamente paralisado. Sua esposa, Dona Maria, não desistia. Todas as noites, ela orava com lágrimas nos olhos, pedindo a Deus uma chance, um milagre. Até que um dia, uma vizinha, que havia sido curada de um problema nas costas na CCB, a convidou para levar João a um culto. Não custa tentar, Dona Maria. Lá, Jesus opera, disse ela com convicção.
No início, João relutou. Já fui em muitos lugares, já tomei remédio de todo tipo, não adianta mais, dizia ele, com a voz carregada de desânimo. Mas Dona Maria, com a fé que só uma mãe e esposa pode ter, insistiu. Vamos só uma vez. Se não der certo, pelo menos a gente tentou. Naquela noite, eles entraram no templo da CCB de Itabuna. João, com dificuldade, se apoiava em uma bengala e no braço da esposa. O pastor, ao vê-lo, se aproximou com um sorriso e disse: Meu irmão, hoje é o seu dia. Deus já preparou a sua vitória. João ouviu, mas no fundo, ainda duvidava. Durante o culto, enquanto os louvores enchiam o lugar, João sentiu algo diferente. Era como se uma paz que ele nunca havia sentido antes começasse a invadir seu coração. Quando o pastor chamou os enfermos para a frente, Dona Maria o ajudou a se levantar. Com lágrimas nos olhos, ela pediu: Senhor, tem misericórdia do meu marido. O pastor impôs as mãos sobre João e começou a orar com autoridade. Em nome de Jesus, esta doença sai agora. Os ossos se fortalecem, os nervos se regeneram, a força volta para este corpo. João sentiu um calor intenso percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica passasse por ele. De repente, uma dor aguda o atingiu nas pernas, mas não era uma dor ruim, era como se algo estivesse se mexendo dentro dele. O pastor continuou orando, e a congregação, unida, clamava: É nosso, Senhor! É nosso! João começou a tremer. Dona Maria, assustada, segurou com mais força, mas o pastor disse: Não segure, irmã. Deixe Deus agir. E então, aconteceu. João sentiu as pernas firmarem-se no chão. Ele tentou dar um passo, e conseguiu. Depois outro, e outro. A bengala caiu de sua mão. Ele estava andando. Sem dor, sem fraqueza, como se nunca tivesse sido doente. A igreja inteira explodiu em louvor. Dona Maria caiu de joelhos, chorando e agradecendo. João, com os olhos cheios de lágrimas, levantou as mãos e gritou: Glória a Deus! Eu estou curado. Naquela noite, João não só recuperou a saúde, como recuperou a esperança. Ele, que antes achava que sua vida estava acabando, agora via um futuro cheio de possibilidades. E não parou por aí. João voltou para casa e contou a todos os parentes e amigos o que Deus havia feito. Muitos, que antes duvidavam, agora queriam conhecer aquele Deus que faz o impossível. Hoje, João é um obreiro na CCB de Itabuna. Todas as semanas, ele está lá, ajudando outras pessoas a crerem que Deus ainda opera milagres. Sua história se juntou a tantas outras de pessoas que chegaram quebradas e saíram restauradas, que chegaram doentes e saíram curadas, que chegaram sem esperança e saíram com um propósito. Porque na CCB, não é só uma igreja, é um lugar onde Deus escreve histórias novas. Onde o impossível se torna possível, onde o desespero vira alegria, e onde cada vida transformada se torna um testemunho de que, com fé, nada é demais para Deus. E a melhor parte? Essa história não é só de João, nem só de Marisa, nem só daqueles que já conhecemos. Ela pode ser a sua também. Basta dar o primeiro passo, entrar em um templo da CCB e dizer: Senhor, eu creio. Faz em mim o teu milagre. Porque quando a fé encontra a vontade de Deus, os milagres não têm fim. Era uma tarde de sábado quando Ana, uma jovem de 24 anos, entrou pela primeira vez nas portas da CCB. Ela vinha arrastando uma dor que ninguém via, mas que a consumia por dentro. Há 3 anos, depois de um acidente de carro, os médicos haviam dito que ela nunca mais andaria sem muletas. A coluna fraturada, os nervos comprometidos, as noites em claro com dores que pareciam fogo queimando suas pernas, tudo isso a havia feito desistir de sonhar. Até que, certo dia, uma colega de trabalho, que havia sido curada de uma depressão profunda na igreja, olhou nos seus olhos e disse: Ana, se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você. Vamos juntas? Ela aceitou mais por educação do que por fé. Mas ao cruzar aquele portal, algo mudou. Não foram as palavras do pastor, nem o coro dos irmãos cantando, foi uma paz que ela não sentia há anos. Quando o obreiro chamou os que precisavam de um milagre para irem à frente, seus pés tremiam. E se nada acontecer, pensou. Mas uma voz dentro dela, mais forte que o medo, sussurrou: vá.
Com lágrimas nos olhos, Ana se apoiou nas muletas e avançou. O pastor orou por ela, impôs as mãos, e então, algo estranho aconteceu. Um calor percorreu suas costas, como se mãos invisíveis estivessem ajustando cada osso, cada nervo. De repente, ela sentiu os pés firmes no chão. Tire as muletas, disse o pastor. Ana hesitou, mas quando soltou o apoio, não caiu. Pelo contrário, deu um passo. Depois outro. E outro. Até que, diante de centenas de irmãos que choravam e louvavam, ela correu. Correu. Pela primeira vez em 3 anos, sem dor, sem limite, como se aquelas feridas nunca tivessem existido. Os médicos não tinham explicação. Os exames mostravam que sua coluna estava perfeita, como se o acidente nunca tivesse acontecido. Mas Ana sabia a verdade, aquele não era um milagre da medicina. Era a mão de Deus, o mesmo Deus que havia curado o cego, ressuscitado mortos e transformado vidas na Bíblia, agora agindo ali, na CCB, na vida dela. E o mais lindo não foi só a cura física. Foi o que veio depois. Ana, que antes vivia amargurada, passou a visitar hospitais, levando esperança a outros que, como ela, haviam ouvido um "não tem jeito". Ela se batizou, se tornou obreira, e hoje, toda vez que conta seu testemunho, olha nos olhos das pessoas e diz: se Deus fez por mim, que não era ninguém, imagine o que Ele pode fazer por você. Porque essa é a beleza da CCB, não é um lugar para espectadores, é um campo de batalha espiritual onde Deus escolhe os improváveis para mostrar seu poder. O alcoólatra que se torna pastor. A mãe que perde o filho e encontra consolo no mesmo altar onde chorou. O jovem que chegava com ideias de suicídio e sai com um chamado para pregar. Histórias que não são contadas com orgulho humano, mas com lágrimas de gratidão, porque todos sabem, o herói não é ninguém ali dentro. O herói é Jesus. E a pergunta que fica no ar, como um convite, é: qual será a sua história? Talvez você esteja lendo isso hoje com o coração partido, com um diagnóstico que parece sem saída, com uma luta que já dura demais. Mas saiba, na CCB, não há caso perdido. Não há pecado grande demais, nem dor profunda demais. Há sim um Deus que ainda fala, que ainda cura, que ainda transforma. Basta você dar o primeiro passo. Chegar como está. E deixar que Ele escreva, em você, mais um capítulo desses milagres que não param de acontecer. Porque quando a fé encontra a CCB, o impossível vira testemunho. E a sua vida pode ser o próximo. E então, o milagre aconteceu. Era uma sexta-feira à noite quando ele entrou na igreja arrastando não só o corpo frágil, mas uma sentença médica, 3 meses de vida, no máximo. As mãos trêmulas seguiam o ritmo do coração, que parecia contar os dias. Mas ali, entre os irmãos que oravam sem alarde, algo mudou. Não foi com gritos, nem com espetáculo, foi no silêncio de uma oração sincera, quando uma irmã, sem nem saber seu nome, colocou a mão em seu ombro e sussurrou: Deus não acabou com você. Ele só está reescrevendo sua história. 3 anos depois, o mesmo homem agora com os exames limpos e um sorriso que falava mais que palavras subiu ao púlpito. Não para ser aplaudido, mas para apontar para aquele que o tirara do vale. Eu vim aqui para morrer, disse, segurando o relatório médico que comprovava o impossível. Mas Deus me mandou voltar para viver e para dizer a vocês: se Ele fez por mim, fará por você. Reflexão final. A vida às vezes nos empurra para beiras onde só enxergamos o abismo. Mas a fé não é a certeza de que o mar não virá, é a convicção de que, mesmo nas ondas, Jesus está no barco. O milagre não é a ausência da tempestade, mas a mão que nos sustenta nela. E quando menos esperamos, Ele transforma nossas cicatrizes em sinais de que a vitória já estava escrita. Lição de vida. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Não importa quão quebrado você chegue, na CCB, o altar não é para os perfeitos, mas para os que precisam de um encontro. Seu anfinha pode ser só o início de um testemunho que abalará gerações. Basta você soltar o que segura com medo, e agarrar-se àquele que segura você com amor. E hoje, enquanto você lê estas palavras, o mesmo Deus que abriu prisões, secou mares e ressuscitou mortos pergunta: qual será o seu capítulo? A resposta não está no amanhã, está no passo que você dá agora. Porque milagres não são lendas do passado, são promessas para quem crê.